tema de hoje, a família e a escola serem parceiros, é porque nasceu de uma necessidade de tanto ouvir mães no tempo atual. Estou ouvindo muito mesmo o contato que está acontecendo com a escola através do ensino online. Um ensino que não está dando resultado na alfabetização. As crianças que estão indo para o segundo ano do ensino fundamental, analfabetas, são em grandes números, grande número. Muitas mães vêm falando comigo e do Brasil inteiro. Isso não é uma realidade de uma mãe aqui, outra ali, outra lá. Não, é do Brasil inteiro, até do mundo. Tem uma mamãe que falou comigo esses dias lá no grupo, deixa eu ver o nome dela, até marquei aqui, que é lá da Finlândia, a Cleide. Cleide, lá da Finlândia, falou com a gente no grupo do WhatsApp, não sei se vocês estão no grupo que está ela, que eu tenho vários grupos, e Finlândia é um país que a educação é altíssimo nível, mas quando a criança carente, está mais distante, de repente não aprendeu. E a pandemia pegou a todos, esse ensino que vem com aulas à distância, que a criança tem que ficar ali paradinha, né? Hoje eu conversei com uma mãe à tarde, eu perguntei quanto tempo que o filho fica na frente da tela com as aulas online, que o filho dela está numa escola particular, e aí a escola, para cumprir o protocolo de todo o conteúdo que ela tem que dar conta, às vezes escola apostilada, que ela está fazendo, gente, 4 horas a criança fica em frente a tela, assistindo aula, aí é assistir mesmo, porque a participação da criança fica lá assim uma vez ou outra. E aí a mãe falava assim, inclusive, ai, Selma, ele não tem interesse, eu fico brigando com ele porque ele não tem interesse. Mas, gente, aí eu respondi para essa mãe, como que essa criança vai ter interesse em 4 horas de aula? Não tem. Não tem como. Você, adulto, não consegue. E aí, ou o professor cria uma aula muito animada, né, com interação com essa criança, ou não vai dar nada certo. Nada certo. Portanto, eu digo para você, o ensino remoto funciona dependendo da idade, dependendo da estratégia que o professor utilize. Para atrair a criança, você tem que puxar a conversa com ela. Tem que ter interação. E, de vez em quando, tem que ter movimento, tem que levantar, tem que fazer a criança ir buscar alguma coisa, fazer a criança falar, fazer a criança se sentir desafiada, porque senão não sai nada, gente, não sai. O que vai acontecer? Passou uma mosquinha, ele já está voando, o pensamento vai longe. Inclusive, nós temos que entender que o pensamento da criança, a aprendizagem dela na fase de alfabetização é totalmente imagético, pensamento a partir de imagens. Ele tem um poder de imaginar, de fantasiar e de usar das imagens para aprender, que a gente tem que usar disso. Tem que usufruir dessa característica humana e ir ao encontro disso para ensinar, trazendo imagens, trazendo uma figura, trazendo uma história, trazendo um gênero literário, trazendo uma música, uma poesia, uma parlenda, enfim, um verso, palavras que rimam, palavras engraçadas, adivinhas. Olha aí, quanta estratégia você pode explorar no ensino remoto para você chegar mais no seu aluno. E se não for assim, você já está fadado ao fracasso. Eu sei que tem muitos professores fazendo isso. Tem muitos professores ensinando, brincando, sim, respeitando a criança, a fase que a criança está. Mas aí tem muitos pais que não entendem também, pensam que para aprender a ler, precisa estar escrevendo as letrinhas, precisa conhecer o alfabeto. Muitos pais desconhecem a psicogênese da língua escrita,
O que é isso? A psicogênese é o estudo de como que nasce a leitura escrita dentro do ser humano, porque ela não nasce naturalmente, não é algo biológico, não é algo que a gente desenvolve, que cresce dentro da gente, como cresce nosso cabelo, como cresce nossas unhas, como a gente cresce quando criança está crescendo, não é. A alfabetização é extremamente cultural e é social. É uma tecnologia, como Magda Soares fala, eu adoro quando ela fala disso, explicando a leitura e a escrita é uma tecnologia usada pelo homem. O homem inventou os símbolos, as letras, o alfabeto, para ele se comunicar mais facilmente. Porque antes disso, como que se comunicava? Através de desenhos, através de junções de desenhos, formando os ideogramas, e depois disso, antes o pictogramas, né? Depois a ideograma, e depois vem as letras. E para chegar nisso, a humanidade evoluiu por milênios, milhares de anos, para chegar no alfabeto. Aí, esse sistema na língua portuguesa de uso dessas letras, desses grafemas, né? Quando a gente escreve, estamos usando os grafemas da língua, tem regra própria na língua portuguesa. E nessa regra própria, a criança tem que se apropriar disso tudo como uma construção do conhecimento. E nessa construção desse conhecimento, precisa que ela vá vivenciando, tendo experiências ricas de aprendizagem, ricas. Portanto, não dá para ser algo de fora para dentro sem sentido. Quando eu falo tem que fazer sentido para a criança, é porque se você vai alfabetizar só usando letras, só usando famílias silábicas, ma, me, mi, mo, mu, enfim, usando palavras fora do contexto da criança, que ela nem sabe o que é, isso não vai alfabetizar também, não vai dar resultado. Portanto, gente, é uma necessidade atualizarmos sobre a psicogênese da leitura escrita, sobre as questões da oralidade humana, as questões da aquisição da leitura escrita, como é a produção de texto que é oral, que pode ser escrito, quais regras nosso sistema exige. E para eu ensinar isso tudo para a criança, não é ensinando letrinhas, gente. Não é a partir das letras que eu vou a partir do contexto do social, por isso as brincadeiras ajudam. Então, nós temos aqui uma estratégia, um recurso, um instrumento maravilhoso, que é o brincar. Um instrumento que funciona. Eu utilizei por muitos anos como alfabetizadora. Eu dei aula em educação infantil num conceito de letramento, onde nem se falava letramento, nós falávamos, vamos envolver a criança com a leitura e a escrita, trazia os livros de história, contava história, fazia todo aquele envolvimento, fazia a criança usar daquilo que ela tem, que é lindo, que é a memória, 4 anos, 5 anos, usar, explorar aquilo que é lindo na criança, que é o ser pesquisador, a curiosidade, explorar aquilo que é lindo na criança de 4, de 3 aninhos já tem, que é uma curiosidade tremenda de conhecer o mundo, de saber como ele funciona, por que isso é assim, por que isso é assado. Sabe aquela fase dos porquês? Tudo isso tem a ver com a alfabetização, é uma curiosidade que a gente tem que alimentar. Vamos pegar essa criança aí no colo e vamos resolver essa curiosidade, provocando mais ainda, provocando, desafiando. Assim ela cresce em sabedoria. 5 anos, 6 anos, curiosíssima, porque ela percebe os códigos linguísticos, isto é, todos os sinais que existem no mundo. Isso é o conceito de letramento. Tudo que está no mundo está comunicando algo. E ela quer saber
Aí ela pergunta para você, mamãe, o que está escrito ali? Olha que delícia ouvir essa pergunta. Quando vem essa pergunta, o que está escrito ali é sinal de curiosidade e de vontade de aprender. Aí a gente tem que vir pronto para responder e aproveitar. Ah, ela perguntou isso, vou fazer mais. Eu vou além, e além, e além. Hoje eu conversei também com uma outra mamãe, eu estou fazendo umas consultorias com as mães, e elas me perguntando, né, de uma mãe que é uma avó, ela falando sobre como ela pode incentivar bastante a criança, inclusive porque ela não desenha ainda. Então, a representação gráfica passa por um caminho também. É necessário a criança desenhar bem? Não. Mas é necessário ela desenvolver essa grafia no desenho também, como uma habilidade artística. Ela pode fazer na massinha, ela pode fazer na argila, na tinta, na cola, no recorte e colagem, mas fazer essa arte, onde ela represente através da arte o pensamento dela, o que ela está querendo, saiba contar, aqui eu fiz isso, fazer uma dobradura, fazer um desenho com tinta guache, com tinta óleo, tinta de cola, massinha, toda representação artística é uma representação do pensamento. Então, vamos lá, vamos incentivar isso daí, porque quando ela produz mentalmente uma história, uma representação do pensamento, ela está indo para o caminho da representação gráfica através da escrita. Vamos enxergar esse processo e valorizar. Quando a escola do seu filho pede para vocês lá, mamãe, faça um desenho livre para o seu filho, com o seu filho, todo dia. Olha que legal! Deixa ele desenhar livremente, isto é, não vou mandar desenho para a criança pintar, desenho pronto, que a ideia não é a dela. Desenho pronto não estimula a criatividade do pensamento passar para o papel. Você está pegando um desenho que já veio pronto, é o pensamento de alguém, pensamento de qualquer pessoa que fez ali e colocou no livro didático, ou colocou para você pintar, e aí a criança começa a pintar aquele desenho que não saiu da cabeça dela. Não tem sentido nenhum. Então, escola e família tem que conversar. Tem mãe que já está enxergando que é importante o desenho livre, que é importante não ficar copiando o abecedário inteiro, porque isso não faz sentido para a criança. Tem mãe que já está enxergando isso, e quando ela se aproxima da escola, muitas vezes o professor rejeita, porque se o professor não está enxergando isso, ele vai ter que ouvir essa mãe. E tem muito professor que está enxergando e quer alfabetizar diferente, mas encontra uma mãe querendo que lhe mande folhas e folhas de cópias para as crianças fazerem, ou pede para a criança passar em cima de pontilhado das letrinhas, totalmente sem sentido. Se o professor quer inovar e a mãe está exigindo isso do professor, vocês têm que conversar também, porque existem professores que estão no tradicional ainda e tem professores que querem inovar. Tem mães que estão enxergando a inovação, querem que o filho aprenda de forma prazerosa, e tem mães que pensam que o filho precisa aprender na base da chantagem, da punição e do tradicional, que tem que escrever, que tem que ter cartilha, que tem que ter um monte de papel escrito, sendo que a alfabetização começa pela leitura, pela oralidade e pela leitura, depois que vem a escrita. Então, não adianta eu querer apressar tudo. Eu vou apressar tudo e vou atrapalhar a criança, vou atrapalhar esse processo. Todo processo exige um passo a passo. Então, se eu falei no começo aqui da nossa live que a alfabetização não é um processo natural, espontâneo do nosso corpo, é um processo de fora para dentro, que exige interação, que é cultural, que exige uma influência de alguém ensinando corretamente. Se é um processo de fora para dentro, portanto, eu preciso de um método, eu preciso de um recurso, de um instrumento, de uma estratégia correta.
Esse método que eu estou falando é com base na concepção de letramento, onde eu respeito que a criança vai aprender algo que tem sentido para ela. E de uma forma que a gente brinque, que a gente consiga atrair a criança. Olha, a minha experiência me mostra com tanta segurança isso. E agora, com o curso Alfabetizar Brincando, mais ainda, eu tenho muita segurança, muita certeza do quanto a mãe consegue atuar na alfabetização da criança. E como professora, agora eu quero falar a professores. Quando eu uni minha força com a força da mãe, deu certo. Só aquela mãe que estava junto comigo quando eu estava alfabetizando, superando uma dificuldade de uma criança, quando eu me unia à mãe, explicava o porquê que eu estava pedindo para ela fazer daquele jeito, é que funcionava. Só quando unia com a mãe. Quando a gente fica trabalhando sozinho, a gente professor, sozinho na sala de aula, não explica para os pais o que está ocorrendo, você não envolve os pais. Aí os pais olham um desenho da criança, por exemplo, e pode até jogar fora, na frente da criança. De repente, joga fora, a criança fica chateada porque ele nem sabe para que é aquilo. Agora, a mãe que é envolvida com a escola, e a escola chama essa mãe, o professor que consegue envolver essa mãe, vai explicar para ela, olha, eu estou trabalhando esse tema aqui, eu pedi um desenho assim, assim, então desenhe com ele, depois elogie, põe na geladeira da sua casa com o imã pregadinho, tá? Elogie, ache bonito, estimule, peça para ele fazer mais, olha que diferença. Essa mãe jamais vai jogar esse desenho no lixo. Essa mãe jamais vai olhar um desenho assim, achando que é qualquer porcaria. Não, ela está envolvida, ela sabe do que o professor está querendo desenvolver com a criança. Ela sabe e ela vai trabalhar de acordo com a sua orientação. Então, o tema de hoje é parceria, escola e família. Mas olha, gente, eu vou contar para vocês. As mães falam para mim assim, Selma, o que eu faço? Aquela atividade é tão chata, a criança não quer. Ficar ali, passando em cima de pontilhado, ou completando o abecedário, como eu vi muito, gente, A, B, C, D, E, F, G, H, na ordem. O que é isso? Isso não adianta a criança conhecer o nome da letra, porque aí você vai ter que soletrar para ela as palavras. E soletrar ensina a criança a não pensar. Nós queremos uma criança que tenha autonomia de pensamento, que saiba reconhecer daquele som que letra ela vai usar. Não é você que tem que saber a letra e contar para ela. Não foi assim que você aprendeu, soletrando. Alguém soletrou para você a vida inteira e daí então até hoje, até você decorar. Nós temos que nos apropriarmos do som. A criança tem que se desenvolver enquanto seu reconhecimento do som, que é a consciência fonológica dela, para aí, então, ela saber que letra usar. Então, as mães chegam e falam, Selma, não aguento essa atividade mais, o que eu faço? E eu vou assumir minha culpa aqui, ó, publicamente, professores. Eu falo para essa mãe, olha, pule essa atividade um pouquinho, pule agora, sabe? Deixa para fazer mais depois, porque ela tem que saber o nome da letra, sim, ela vai trabalhar com o nome da letra, mas não no processo inicial, está fora de ordem. A professora está achando que ensina o alfabeto primeiro, depois ensina a pensar sobre o som. Vamos pensar primeiro nas palavras, trabalhando, e eu não estou falando do método fônico, não desenvolvam através do método fônico também, que eu acho, assim, dificílimo você acertar tanto o som das consoantes, não precisa disso. Não precisa o som da consoante. Nós vamos trabalhar o som das palavras inteiro. Quando eu mostro para a criança aqui, ó, e falo, aqui está escrito passarinho, ela sabe ler o global da palavra. Então, o método global, o método da palavra inteira, com sentido, eu vou mostrar e vou trabalhar com ela as palavrinhas, e ela vai reconhecer em cada uma. As crianças, gente, estão lendo, assim, tem uma garotinha de 4 aninhos da nossa turma que ela lê 50 palavras ali do nosso baú e lê todas assim, batendo o olho, pá, vai falando.
Sabe? Como que pode? Nosso olho, o desenvolvimento da percepção visual, ele é global. A gente enxerga a palavra como um todo. Não dá para a gente esperar as crianças aprenderem assim. C, o, forma co. C mais o, co. Agora vem o R, vou escrever coruja. R com U, ru. Para ele pensar isso, letra por letra, formando uma palavra, muito mais fácil eu ensinar que coruja tem 3 partes. Coruja. E ele pode escrever de início o coruja com 3 letras, porque ele vai pensar que 3 partes são 3 letras. Pode ser que ele escreva o U e o A, ou o C, o U. Pronto. Ele vai crescer e vai acrescentar letras nessa palavra até que ele faça a escrita completa. Mas na leitura, não. Na leitura, ele já vai ler coruja, porque ele trabalhou com essa palavrinha aqui, a gente brincou com ela, fez adivinha, fez parte de um monte de brincadeira sobre os animaizinhos. Aqui eu estou com uma lista de animais para exemplificar. Né? Eu fiz uma lista de palavras, ele brincou com tudo isso. Ele vai achar as palavras todas aqui. Ele vai encontrar os animais que ele brincou. E assim, ele vai descobrindo, de fato, como que pode ler aquela palavra. Olha, é simplesmente você tentar. E aí, quando você tem professor e mãe junto, a mesma língua, falando a mesma língua. Teve uma professora que chegou para mim, uma professora que está no nosso curso, e eu trabalhei um pouco com ela, e essa questão, ela falou, Selma, de 30 alunos, eu tenho umas 5, 6 mães que me apoiam. Outras querem que eu mande tarefa para casa por escrito. Querem que mande folhas e folhas para casa. A grande maioria. Olha bem, gente. Falei, professora, você tem uma árdua tarefa, alfabetizar essas mães na questão do letramento. Explicar para essa mãe que nós vamos trabalhar assim, 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 que você vai trabalhar assim, e que esse seu jeito de trabalhar, elas verão resultado, para elas confiarem, porque afinal, está precisando, gente, que o professor assuma a sua função de ensinar, com coerência, com cuidado, com atualidade, respeitando a criança de hoje, e aí você vai desafiar a mãe a observar a criança. Se você quer ensinar a alfabetizar brincando, você vai desafiar essa mãe a observar e falar, mãe, vai junto comigo, olha a atividade que eu fiz hoje, você vai ver se seu filho não se interessa. Porque se é brincante, ele vai se interessar, e a mãe vai saber observar isso. Olha como é diferente a criança fazer uma atividade que ela está interessada ou ela fazer uma atividade que ela está cansada, que ela não aguenta mais ver. Olha a diferença de uma e de outra. Isso faz toda a diferença. E aí, para isso, você precisa ter a mãe ali, junto. A mãe não veio? A mãe não está interessada? Manda um áudio, bate um papo por telefone, manda um áudio no WhatsApp dela, sabe? Não tem WhatsApp, não tem celular, você não tem contato? Dá um jeitinho de fazer uma visita. Não vamos deixar a criança analfabeta porque a mãe é omissa. Não vamos deixar a criança analfabeta passar por você, professor, um ano inteiro e não aprender nada. Porque eles estão chegando no 2º ano sem aprender. Quer dizer o quê? Que as aulas online não alfabetizam. Não deu resultado. Com raras exceções, onde a mãe está junto, é que é alfabetizada. Então, essa pesquisa aqui saiu, né, em todos os jornais, 70% das nossas crianças do Brasil não aprenderam a ler e escrever por culpa da pandemia com o ensino online, com o ensino remoto. 70%. Eu garanto para vocês que as crianças que estão com a gente lá no nosso curso, elas não farão parte dessa estatística. Não farão. Elas aprenderão. Por quê? Porque tem mãe junto, porque está ali a família dando apoio.
E ali, esse apoio é conhecer como a criança aprende. Conhecer que não adianta a gente falar coisas sem sentido, fazer as atividades que induzem a criança a pensar que ela nunca vai aprender, porque aí ela vê tanta dificuldade que ela começa a rejeitar. Rejeitar. Aí vem o choro, vem a rebeldia, enfim, situações que eu tenho certeza que vocês passam por ela. Tem um comentário que eu quero ler aqui, que eu trouxe lá do grupo do WhatsApp, que é a mamãe Marlene. Ela fala assim, ó, mamãe não, na verdade ela é tia, ó. Meu sobrinho não fica atento, se distrai por qualquer motivo, só se interessa se for por meio de brincadeiras. Penso quando voltar ao presencial. O que posso fazer? Tem 8 anos e está no 3º ano. Gente, no 3º ano, se distrai por qualquer motivo. A Marlene falando. Veja, não é a mesma situação que passa pelos quase todas as crianças terem que ficar assistindo aula, um vídeo da professora. Ele vai se distrair, Marlene. Ele não está com problema. O problema está na comunicação que está falha. A comunicação entre a escola e ele, entre professor e aluno, está muito fraca. Não está acontecendo. E aí, ele é da brincadeira? Claro, porque eu gostei dessa fala, porque está mostrando o que a criança é. A criança é brincar. Então, vamos brincar e aprender ao mesmo tempo? Vamos ensinar de uma forma que eu consiga atrair a atenção através da brincadeira? É por aí. Aí tem uma outra pessoa, a Bruna Freitas, também comentou assim: minha filha tem 6 anos, está na 1ª série e não é alfabetizada, mas conhece as letras, por eu associar a letra à imagem. Exemplo, A de amor, B de bola. E assim, falando dessa maneira, ela consegue escrever as palavras e os nomes. Mas me ajuda, tá certo eu continuar fazendo isso? Olha, a associação da letra com uma palavra não é errado fazer. Só que você também está soletrando, porque você está dizendo agora, por exemplo, vai escrever aqui peixe, né? Estou com uma palavrinha aqui, peixe. É o P de pato, tá? P de pato, ela lembra do pato, lembra do P, tá, mas você está soletrando o P. Você está soletrando agora o E de elefante. Então, vamos lá, você quer escrever peixe e não tem nada mostrando e você vai falando a letra associando a uma palavra. Nada errado a associação. O que está errado é a soletração. É você ficar soletrando para ela qual é a próxima letra. Então, faça ela pensar no som. Peixe, vou pôr o P. P do que é? Então, eu não vou pôr a letra P, eu vou pegar o som do P. Lembra outro dia que você escreveu comigo peteca? É o P de peteca. Pode fazer essa associação, porque você não está ditando a letra, você está ditando o som com ela. Peixe. Aí, não deu, não lembrou, não aprendeu ainda, porque não tem essa de que esqueceu. Não é esquecer. A criança não esquece o que ela aprende. Na verdade, ela não aprendeu. Então, você mostra a palavra inteira e analisa a palavra com ela, faz análise da palavra. Tipo, olha, peixe, vem até aqui, ó. Até aqui é pei, aqui é che. Olha, lembra do P que a gente viu na peteca? É o P e o E, olha só. Aí eu até posso falar o nome da letra, mas eu não estou soletrando, eu estou mostrando a palavra para ela. Ou eu posso mostrar dentro de uma música como pode o peixe vivo. Ah, canta essa parte lendo para ela. E você vai saber onde que está escrito peixe, filha. Olha, vou ler para você. Como pode um peixe vivo? Quando passou o dedo no peixe, ela já sabe onde está escrito peixe. Assim você está cantando, brincando, ensinando. A criança está atenta. Não vai dispersar, não vai querer ficar brincando na hora da aula. E essa preocupação de quando voltar ao presencial, é uma preocupação boba? Não.
Não é, sabe por quê? Eu vi pela experiência que eu estou fazendo com 5 crianças, quando eles começaram, faz um mês, quando eles começaram, os primeiros dias só queriam brincar, porque eles estavam extremamente felizes. Felizes. Queriam brincar. Crianças de 5 anos, felizes por se encontrarem. As crianças estão carentes também. Eu não sei se ensino remoto, se tudo isso que a gente está vivendo, para qual idade que está sendo mais prejudicial. O ser humano está sofrido, porque está sendo prejudicial para todos nós. Eu sinto muita falta de reunir famílias, amigos. Minha idade está sofrendo. O idoso está sofrendo? Está sofrendo. O bebê está sofrendo? Está sofrendo. Ele não está tendo contato social, só tem o pai, a mãe e o irmãozinho. Uma criança de 2 anos está sofrendo? Está sofrendo. Um adolescente que adora reunir com os amigos está sofrendo? Está sofrendo. Enfim, é um momento. Vamos saber que é um momento. Vamos ter esperança, claro, eu tenho fé e esperança de que nós vamos realmente passar por isso logo. Mas, quando voltarmos, vamos superar juntos a alegria do encontro. E isso não vai dizer que ele não vai brincar, não vai querer aprender mais, que só vai ficar brincando. Não, não quer dizer nada. Ele vai retornar à vida social, porque onde mais afetou todos nós e o desenvolvimento da criança é na competência socioemocional, que era tão falada já em 2019, tão necessária, está no currículo novo do Brasil, as competências socioemocionais serem desenvolvidas desde a educação infantil. E agora vai ser mais do que nunca, porque as crianças vão aprender de novo a conviver. Aprender de novo, quem já tinha convivência ou quem nunca teve vai começar a aprender. Essa convivência socioemocional nós vamos aprender todos juntos, assim que retornarmos. Então não é uma preocupação para agora mesmo, gente, é mãe e escola conversarem, se unirem para alfabetização, para acontecer de fato uma alfabetização com a cara da criança, não com a cara da exigência de um sistema educacional que exige que você cumpra papel, papel, papel. Não com essa cara. O brincar faz escoar, eu adoro essa frase, que o Winnicott, um grande pesquisador do brincar, ele fala que escoa, como se escorresse água, como uma água que escorre no vão dos dedos, escorre a agressividade, as energias negativas, as coisas ruins de aprendizado. O brincar faz a criança se fortalecer, sabe? Daí unir esforços e trazer para dentro de si conhecimento, experiência, pensamento rico, linguagem, oralidade bem desenvolvida, produção de texto mental. Tudo isso precisa para a alfabetização acontecer. E é o brincar que faz, é o brincar que desenvolve, é ela participar intensamente de uma brincadeira que faz ela desenvolver esse pensamento. Por isso que eu quero que você acredite, brinque, brinque muito, além do que fará bem tremendo para você, mamãe, para você, professor. A interação com seu aluno brincando é outro. Se você vai dar aula, vou pôr entre aspas aqui, dar aula, explicando, aula explicativa, intelectualizante, você não vai chegar na criança, porque a criança só aprende de um jeito, brincando. Ela aprende brincando. E não é um brincar qualquer, é aquela atividade que eu costumo falar, intencionalmente planejada, mas naturalmente executada. Na hora de executar, a gente é natural, a gente brinca, a gente conversa, a gente interage. É esse brincar, de interação, de troca, mas que você planejou fazer isso. Você teve um planejamento anterior que te levou para conseguir interagir com a criança. Sandra Sampaio, nosso sistema de educação precisa repensar algumas práticas, precisa respeitar a criança como criança. Eu estou falando ao Brasil, ao mundo, porque isso é uma verdade que precisa ser dito, professor.
A criança aprende brincando, a criança aprende com algo que lhe dá sentido, que lhe faz sentido, senão ela não vai querer aprender. Não é com livro didático, com páginas de livro, com páginas de desenho para ela pintar, com páginas de cópias, com páginas de passo em cima daquilo ali que ela vai aprender. Não são com 700 atividades que tem aí na internet, que a gente vê umas coisas assim. Não é papel que ensina a gente. É interação, é conversa, é pensamento, é desafio. É assim que a criança aprende. Enfim, não dá para ser leve com esse tema. Não dá para ser leve. Dá para a gente pegar pesado, mas com amor, com afeto, com carinho. Chegar junto na escola com vontade de unir esforços, com vontade, porque a educação, nós somos vítimas de uma história, de uma educação que ainda não se organizou totalmente. É uma história de décadas. Eu passei por 4 décadas atuando como educadora. 4 décadas, porque eu já dei aula há 40 anos. Atuando na educação, estou atuando ainda, agora de uma forma diferente com a tecnologia. E nessas 4 décadas eu vi que muita coisa mudou em alguns e não mudou em outros. Precisa que o sistema de ensino se renove, sim. Precisamos rever todas as nossas práticas. Enfim, estudar. Vamos juntos? Estou aqui estudando com vocês. Convido a todos que quiserem estudar comigo, todos da família, podem ensinar a criança brincando, não somente a mãe. Isso, porque eu falo às vezes mãe representando a família. É o irmão mais velho, é o pai, muita presença do pai está faltando, precisa. É também vó, vô, tio, eu sou vó alfabetizadora, adoro esse desafio, porque me ensina mais do que eu ensino. Eu aprendo muito com meu neto. E se coloque a isso. Abra seu coração para aprender, que você verá o resultado e vai fluindo muito. Um grande beijo, bom descanso, vamos brincar. Tchau.